Nessa edição chegamos ao programa de número 100, um marco nessa nova fase do Entre Linhas da TV Cultura. Ao longo desses 2 anos, a gente vem destacando autores consagrados, revelações, obras clássicas, eventos, espaços culturais e o intercâmbio das outras artes com a literatura. E para comemorar essa edição especial dentro da série de perfis com autores contemporâneos, destaca a vida e a obra de um dos nossos maiores escritores, Inácio de Loyola Brandão. Ele nasceu em 1936 em Araraquara, no interior de São Paulo, e se mudou em 1957 para a capital, onde construiu uma trajetória marcante nas redações jornalísticas e, claro, na literatura. Loyola publicou seu primeiro livro, Depois do Sol, em 1965, dando início a uma obra que renovou a narrativa urbana brasileira e que foi reconhecida por prêmios como o da Fundação Biblioteca Nacional, o Jabuti e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 2019. Loyola, você é um escritor que nasceu em Araraquara, mas é profundamente identificado a São Paulo. Boa parte da sua obra está centrada em São Paulo, de maneira ou realista ou mais alegórica, digamos assim. Total. Como é que nasceu essa relação com São Paulo? Primeiro, pela paixão que a gente tinha com São Paulo, porque era uma cidade que o meu pai, um ferroviário, vinha uma vez por mês e falava maravilhas da cidade. Ele vinha porque ele era chefe da contadoria e uma vez por mês ele trazia um filho. E era um deslumbramento. Aí ele mostrava os prédios. Eu ouvia os anúncios luminosos, porque não tinha Araraquara. São Paulo era Paris. São Paulo tinha livraria. São Paulo tinha 400 cinemas. E Araraquara 2. E você, ou era esses dois, e aqui de repente eu falei, eu posso ver um filme por dia o ano inteiro. Então eu tinha esse sonho. Depois, meu pai também gostava de cinema, mas a relação fundamental, acho importante, porque a gente está nesse lugar, nessa Cinemateca. Aos 16 anos eu comecei a fazer crítica de cinema, em Araraquara, num jornal dos ferroviários, é um house de órgão, chamava Folha Ferroviária. E eu comecei a fazer crítica de cinema, porque eu adorava cinema, mas eu não tinha dinheiro para ir sempre. E eu descobri que o crítico não pagava. A empresa cinematográfica de Araraquara, exibidora, dava uma permanente para os jornais. E você entrava de graça. Eu fui aos jornais todos e falei, tem crítico? Não, não tem. Eu posso fazer crítica? Não sei quem você é. Não pode. Tem que saber fazer crítica, etc. Aí fui no jornal Folha Ferroviária e o dono falou, Brandãozinho, porque o homem era ferroviário. Você sabe fazer crítica? Eu falei, sei. Então faça. E eu esperei e um dia fiz uma primeira crítica do filme Rodolfo Valentino, de Eduardo Small. E o homem publicou. Essa crítica eu copiei um pedaço do Almeida Salles, um pedaço do Benedito J. Duarte e um pedaço do Van Jaffa, que escrevia na Carioca. Dei um mix, um amigo meu corrigiu, o professor de português corrigiu e eu levei e o jornal publicou. Aí publicou uma segunda, O Véu Azul, com a Jane Wyman. Aí um dia eu cheguei e falei, eu sou crítico, então me dá permanente. E aí eu passei a fazer crítica. E o legal é que eu ia todas as noites ao cinema. E aí fundamos um clube de cinema, que era um grupo grande, tudo jovem, todo tinha 15, 16, 17 anos. Fundamos um clube. Um grande mentor desse clube foi Carlos Vieira, que era ligado à Cinemateca, que era ligado ao Paulo Emílio, ao Rudá, ao Caio Scheib. E ele me indicou, falou, vai lá, vai a São Paulo. Ele percorreu o interior abrindo clubes. Fez também o de Marília, que foi um dos melhores durante anos. Aí, vai lá e fala com, já dei teu nome, fala com o Paulo Emílio ou com o Rudá. Você precisa de um filme para a abertura do clube de cinema. Cheguei lá, 5 horas de viagem, de trem, andando a pé pela 7 de abril, nem sabia andar direito. Eu cheguei, subi no prédio dos diários, fascinado com tudo. Esse fascínio era lindo para mim. São Paulo era uma cidade em que as luzes estavam acesas durante o dia, nas lojas.
E Araraquara nada, tudo apagado. E aí isso era, olha os símbolos da cidade. Aí, Coisa que só de fora você percebe, né? aham, exatamente. Aí cheguei, me apresentei, me receberam muito bem. Contei do clube, contei que precisava de um filme para abrir. E o Paulo Emílio falou, Gabinete do Dr. Caligari, o senhor conhece? Não tinha a mínima ideia. Ele falou, então está aqui o filme. Era todas aquelas latas, latão, aquele rolo de filme, que eu fui agarrado assim no trem, que era pesadíssimo. Exibi, fiz minha fala, nervosíssimo. Foi a primeira fala que eu falei em público, 16 anos. E aí eu tinha contato com a Cinematecas. Todo mês eu ia e voltava. Anos mais tarde, eu mal sabia que eu ia pertencer àquela geração que a gente chamou de geração da Cinemateca. Eu, Zé Celso Correia, Renato Borg, o Teatro Oficina inteiro, o Teatro de Arena inteiro, tem Boal, a gente ia a todas as sessões. E a gente, por anos e anos, frequentou isso. A Cinemateca me formou.